sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 19. Sei que está escuro, mas não sei se você sabe, querido. Isso tudo aqui que foi feito, aqui pintado de escuro, de preto aqui, isso não é em vão. Isso aqui, querido, foi pesquisado, querido, através de grandes igrejas. As maiores igrejas, querido, do Brasil. Ou seja, eles entenderam uma coisa, querido. Se tivesse tudo branco e tivesse uma coisa preta aqui no altar, escute, poderia roubar a nossa atenção. Então, quando a gente pinta de preto, só tem um ponto, querido, específico para que aquilo venha chamar a nossa atenção e para nos despertar. Talvez você não está conseguindo enxergar a sua Bíblia aí, mas apenas, querido, coloque o seu coração naquilo que eu vou ler e eu vou falar para você nessa noite. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, vai nos dizer assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª já. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: Deixa-me ir beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, porque que tenho eu contigo? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e fez o quê? O seguiu a Elias e o servia. Coloca a mão no seu coração, querido. Curva só cabeça, vamos falar com Deus. Peça para que o Espírito Santo nessa noite possa falar no seu coração, falar, querido, no seu íntimo da sua vida, no seu coração, no seu sentimento. Que Deus possa abraçar você nessa noite, para que a gente possa sim ter um entendimento daquilo que Deus tem para nossas vidas, para que Ele possa nos despertar, querido, nessa noite, o nosso ser, o avivamento dentro do nosso coração, a brasa viva dentro do nosso coração. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso ser e todo o nosso coração, Senhor, nessa noite. Nós te agradecemos, Pai e amado, por tudo que Tu fez e tudo que o Senhor está fazendo, Senhor, nesses dias. Sabemos, Pai, que há um propósito, sim, Deus, para essa cidade, para a região sul, Deus. Pai, sabemos, Deus amado, sim, Pai, que há um tempo, Deus amado, despertar, Senhor, para nossas vidas, para essa cidade, para o Brasil, Deus, sobre tudo que o Senhor está fazendo. Sabemos que o governo não está na mão de homens, mas está sim nas Tuas mãos, Senhor. Pai, nós te louvamos, sim, nessa noite, Pai, e te bendizemos, Pai, que o Senhor fala aos nossos corações. Te pedimos, Deus, que nessa noite o Senhor possa falar e ministrar, Senhor, através da Tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo, sim, Deus, possa nos abraçar, Senhor, e revelar, Senhor, a Tua vontade para nós, nas nossas vidas, nessa noite, Senhor, de todo o nosso coração. Assim nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos, que te amamos. Amém? Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19. Nesse texto, escute, eu quero ler para você, só quero revisar o texto antes de nós entrarmos para aquilo que Deus tem. Nesse texto, querido, nós vamos ver o início
de um grande ministério na vida de um homem de Deus chamado Eliseu. E o início da conversão de Eliseu se deu, escute, em um tempo de grande crise social e uma crise econômica. Israel e Síria estavam em uma grande guerra. Segundo um grande homem, teólogo querido chamado Hernandes Dias, não sei se você já viu, é um grande homem de Deus, é um profeta. Ele diz algo tão interessante, que ele diz assim: o profeta viu uma das maiores amargas crises de fome da humanidade. Ele estava falando de Elias, não de Eliseu, querido. Além disso, destacou a apostasia, que havia centenas de profetas de Baal e de outros deuses daquela terra. Os profetas de Deus foram perseguidos durante o reinado de Acabe. O profeta Elias foi o único, escute, que restava e foi chamado de um profeta perturbador de Israel. Isso eu estou falando de um capítulo antes, para que você entenda o que aconteceu aqui. E foi o único que restou, querido, e foi o chamado de perturbador. Mas no entanto ele foi firme, desafiou os falsos profetas, e todos foram mortos. Quantos aqui lembram, querido, daquela passagem onde o profeta Elias, querido, fez um tratado com aqueles homens, aquelas pessoas que serviam os profetas de Baal? Lembram, querido, que o profeta Elias falou: então vamos fazer um trato aqui nessa noite. Vocês estão servindo a um Deus que vocês não conhecem, e Ele não é vivo, e eu sirvo a um Deus vivo. Levantamos um altar, vocês vão levantar e vocês vão orar, e aquele Deus que responder, esse é Deus. Quantos aqui viram, querido, que eles construíram aquele altar e começaram uma multidão de pessoas a orar, e o profeta Elias, querido, estava distante, olhando e analisando tudo que estava fazendo, e Baal não respondeu. E estava chegando o final da tarde, e Elias, então, querido, chega diante dele e diz: tá, agora então é minha vez. Ele constrói um altar para o Senhor, e querido, e coloca ali sim uma oferta ao Senhor, e começa a orar: Senhor, responde para que eles vejam que o Senhor é Deus. Sabe o que aconteceu? Em cima daquela oferta, Elias foi, querido, ainda desafiador. Ele pegou, querido, um jarro de água e molhou toda a lenha e toda a oferta que ali estava, molhou e encharcou, querido, ao ponto de nenhuma faísca ou nenhum fogo, querido, que fosse natural pudesse queimar. E a palavra vai dizer que ele orou ao Senhor, e sabe o que aconteceu? Deus, querido, desceu numa nuvem de fogo naquele lugar e queimou tudo, até a água que ali estava. E a palavra vai dizer que então, querido, os profetas de Baal foram mortos, e ali muitas pessoas, querido, começaram a adorar a Deus, que era o único Deus, e seguiu, querido. O que aconteceu? Elias fazendo muitas coisas, querido, desafiando muito Deus de Baal, e muitas pessoas, o governador que estava ali, a representante que estava governando tudo na Síria, naquele lugar, ouviu falar que Elias era uma afronta, e sobre tudo que Elias estava fazendo, Elias estava perturbando Israel. E sabe o que acontece? Ela manda um homem, querido, avisar, um mensageiro chegar até o profeta Elias. E a palavra vai dizer que esse mensageiro levou uma palavra, querido, até Elias. E essa palavra foi: de certo então, a este mesmo horário que foi transmitida essa mensagem, amanhã você estará morto. Sabe o que aconteceu? Profeta, querido, um homem grande de Deus, chamado Elias, começou a perturbar-se. Ficou, querido, a um ponto de depressão, querido, sobre tudo que estava acontecendo. Aliás,
Ele tinha, querido, desafiado uma grande nação que adorava Baal. E fora disso, todos os profetas de Deus haviam sido mortos, querido. Uma nação de Deus, querido, havia sido morta. Outra nação, querido, que estavam ali, que adorava a Deus, querido, foram oprimidos até adorar Baal e se ajoelhar. Sabe o que Elias faz, querido? Elias, querido, sai daquele lugar e começa a caminhar para um lugar muito distante daquele lugar, uma cidade mais longe, fugindo, querido, para continuar vivo. E a palavra vai dizer que ele entra em uma caverna e se esconde ali. Então vem um vento, querido, na porta daquela caverna, e o vento passou, e Elias começou a prestar atenção. O que está acontecendo? Daqui a pouco vem mais um vento e passou, querido, e veio uma grande voz: Elias, o que você está fazendo? Só que ele começou a analisar. Na terceira vez, querido, veio um terremoto. Veio um vento, querido, e um terremoto com grande força, querido. E veio aquela nova vez, querido, a voz: Elias, o que você está fazendo? Elias sai, querido, e começa a falar com Deus: Senhor, eu sei que o Senhor é zeloso, eu sei que o Senhor está me cuidando, mas escute, a tua nação já era. Tua nação já está adorando Baal, Israel já está adorando Baal, e os profetas foram todos mortos, só eu sobrevivi, me distanciei para esse lugar para continuar vivo. Senhor, eles estão procurando me matar. Sabe o que Deus faz, querido? Deus sai e fala: Elias, volta pelo caminho que você veio. Escute, eu quero dizer para você, existe uma nação de Israel ainda que não se dobrou a Baal. Existe uma quantidade de 7.000 pessoas em Israel, escute, que não dobrou o seu joelho a Baal. Volte. E ainda mais, querido, Deus, querido, mandou um mandato para Elias: Elias, pelo caminho você vai encontrar um homem chamado Eliseu. Escute, eu quero dizer para você, unge ele a profeta. Levante esses homens, que eles vão ser os meus profetas, eles vão ir além. Elias, caminhe de volta. Sabe que Elias, querido, se levantou novamente e começou a caminhar de volta. E ele encontra esse homem chamado Eliseu. Esse homem, querido, estava lavrando numas terras. A Bíblia vai dizer que ele tinha 12 juntas de bois e, querido, seus instrumentos. Quero resumir para você, era um homem, querido, bem sucedido. Embora, querido, havia uma grande fome naquela nação, alguma grande escassez por causa, querido, daquela guerra, Eliseu, estava, querido, sim, continuando firme, querido, ao seu trabalho. Ele tinha suas terras, querido, estava lavrando, e a Bíblia vai dizer que ele começou a lavrar com seus bois, querido, ali naquela terra. Até depois de ter construído tudo, querido, no final da tarde, Elias encontrou com Eliseu. Elias não falou nada, querido. Sabe o que Elias fez? O Elias pegou e tirou a sua capa. Quando passou por Eliseu, Elias cobriu Eliseu com a sua capa. Sabe o que significa cobrir com a capa? Alguns estudos vão dizer, querido, que quando você cobre uma criança com capa, escute, você está adotando essa criança. E depois que você adota essa criança, querido, você começa então essa criança a ter uma identidade. E ela tendo a identidade, ela começa a caminhar um caminho de maturidade. Quando nós estamos distantes de Deus, escute, eu quero dizer para você, nós não temos identidade. Mas quando a profecia de Deus, querido, é em nós somos chamados para um ministério, nós recebemos algo de Deus na nossa vida. E aí então começamos a criar uma identidade. E começamos a ir rumo à maturidade. Sabe o que Deus estava falando, querido? Eliseu, até aqui, construiu grandes coisas na sua vida, mas escute, Eliseu é apenas uma criança. Por tudo que eu tenho, o ministério, querido, nós estamos longe do ministério, querido, nós somos apenas uma criança. Mas depois, querido, que
algo profético está em nós. Recebemos, querido, a profecia de Deus, nós recebemos o ministério, o chamado do Senhor, nós começamos a caminhar com maturidade. Começamos a caminhar, querido, para aquilo que Deus tem. Eliseu, querido, veio de uma família muito rica, muito próspera. E construiu tudo. 12 juntas de boi, equivalente a 24 bois, querido. E todas as carroças, todos os instrumentos. Quando Elias encontrou Eliseu, Eliseu estava no final do seu dia, cansado. Só que quando ele cobriu, querido, sua capa, ele recebeu o seu chamado, querido. Eliseu não falou nada ao contrário ao Senhor, ou Elias. A única coisa que ele falou, ele estava falando assim: deixa eu ir até meus pais e despedir-me, para que eu possa te seguir. Sabe o que eu entendo? O primeiro ponto aqui, não ia falar disso. Quando nós recebemos o ministério de Deus, nós não temos mais desculpas para dar para o Senhor. Desculpa que tem muitos afazeres, eu estou muito cansado, eu tenho construído muita coisa, Senhor, então eu não posso abordar mais nada na minha vida. Não, querido, não. Sabe por que Deus chama Eliseu? Porque Deus sempre chamou, sempre, e você vai ver na Bíblia, homens trabalhadores, homens que têm decreto, homens que têm maturidade, homens, querido, que vão caminhar e vão sim levar o decreto do Senhor para frente. Nessa noite eu quero falar sobre um tema para você. Até aqui nós conseguimos entender o texto. O texto foi que Deus levantou Eliseu para ser um grande profeta, porque estavam sendo perseguidos, os outros profetas foram mortos, querido. Mas Deus não desanimou. Deus pegou Elias, que estava desanimado, levantou Elias novamente, e Deus profetizou, e Elias, querido, ungiu novos profetas e seguiu o caminhar de Deus. Só que Deus, querido, colocou um tema, e eu quero abordar, Andrei. Bota o tema. Eu quero que esse tema fique gravado no seu coração. Não vai? Glória a Deus. Não vai, querido, deixa quieto. O tema é fé. Não vai, talvez vai ir daqui a pouco. Aí, fé. Quantos tem fé? Amém? O que é fé? Pastor, o que é fé? Mas eu não quero falar da fé de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Não quero falar dessa fé. Eu quero falar de fé. E quando eu falo fé, todo mundo tem, querido. Todo mundo. Não é apenas nós que estamos aqui. Todo mundo, até aquelas pessoas que não conhecem Cristo, a Deus, tem fé. A fé não é um substantivo, querido, definido, querido. Ela tem algumas coisas indefinidas. Embora, querida, a verdadeira fé é fé de Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vimos. Essa é a fé. Mas embora disso, querido, tenham algumas características da fé naturais. Exemplo. A Bíblia vai falar de um povo babilônico que na sua época, querido, começou a construir uma torre chamada Torre de Babel. E ele começa a construir. Deus tinha um mandato, querido, para que se distribuísse na terra, que
crescesse, que se espalhasse. E aqueles homens babilônicos, querido, começaram a construir uma torre de Babel, e no seu pensamento era construir para que ela alcançasse até o céu. Sabe para quê? Para que eles pudessem ser únicos, e que as pessoas eles pudessem montar um governo, e as pessoas começassem sim a adorar apenas eles, começassem sim eles a decretar algo para a vida. Só que deixa eu fazer uma pergunta para você: conheciam a Deus, adoravam a Deus ou não? Não. Conheciam a Deus, mas não estavam com seu coração voltado a Deus. Agora a grande pergunta é: eles tinham fé? Tinham fé, querido. Tinham muita fé. Eles estavam construindo aquela torre, querido, da noite para o dia. Até Deus fala isso, querido, na sua palavra. Deus chamou a sua atenção porque era tão rápido, tão forte, querido, tão evoluinte, querido, assim, aquela torre. E Deus começa a analisar o que eles estão fazendo. E eles estavam, querido, todos falando na mesma língua, e todos com fé, e para construir algo natural, tão grande. Então Deus interfere. Deixa eu perguntar para você, querido: você tem fé, querido, para crescer algo na vida? Com certeza você vai dizer: eu tenho, pastor, eu tenho. Todos nós temos fé para fazer uma faculdade, para ser alguém grande na vida. Você começa algo, querido, você tem fé para terminar, você tem fé para crescer. Todos nós temos fé. Eu anotei algo, querido, sobre fé. Que todos nós temos fé para fazer uma faculdade, ou começar uma faculdade. Todos nós temos fé, querido, para crescer em cargos nas nossas vidas. E todos nós temos fé, querido, para aumentar a nossa vida financeira. Algo natural, estou falando. Todos nós temos fé. Só que essa fé não é a mesma fé, querido, de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que acabamos de falar. Por quê? Porque é uma fé que é gerada através daquilo que você está enxergando, através daquilo que você está vendo, uma coisa construtiva que você vê. Todos nós temos fé. Então não tem nada a ver, querido, com algo espiritual, você dizer: esse microfone vai falar, se eu falar através dele. Isso é uma fé natural, querido. Primeira, uma fé na nossa vida, uma fé construtiva. É o primeiro ponto. Uma fé para construir. Todos nós temos essa fé. Quando temos objetivos, colocamos fé para alcançá-los. E isso tudo é uma fé absoluta, que podemos enxergar. Até conhecermos a Jesus. Até conhecermos a Jesus. Segundo ponto da fé. Aí comecemos a gerar uma fé para conhecer Jesus. Como assim, pastor? Até então, antes de conhecer Jesus, escute, nós temos fé para gerar qualquer algo na nossa vida, se quisermos. Temos fé, temos razão de tudo que existe, nós podemos fazer e podemos alcançar. Mas até então, daqui a pouco, querido, você ouve uma palavra do Senhor e você ainda não conhece Jesus. Então, querido, você ouve falar de Jesus e você aceita Jesus. Você aceita, querido, viver com Jesus. Aí você começa a gerar uma nova fé. A fé de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Uma fé que você não enxerga, mas você tem certeza que existe. E uma fé, querido, você tem certeza porque você começa a sentir algo diferente dentro de si, através da palavra do Senhor. Amém? Primeiro, na vida de Eliseu, escute. Gerou muita fé para construir tudo o que tinha. Gerou muita fé, querido, para alcançar os seus objetivos, os mesmos objetivos da sua família, gerar, construir, conseguir os seus bois, as suas carroças, conseguir a sua vida financeira. Chegou a um patamar, querido, bem elevado. Segundo, ele teve um encontro com o profeta Elias, ao qual, querido, deu um chamado de conhecer a Jesus, de conhecer a Deus
e caminhar na vida com Deus, querido, através da capa. Todos nós estamos aqui, tivemos esse mesmo chamado de conhecer Jesus. Todos nós estamos aqui e seguimos a Jesus, querido. Aí você começa a gerar uma fé espiritual, não é mais uma fé natural. Você está entendendo que existe grandes, queridos, características através da fé? Uma fé que gera o natural, mas também existe uma fé, querido, espiritual. Não por vista, mas através do conhecimento da palavra de Deus. Você entende que a fé que você tinha não faz mais tanta relevância assim na sua vida. Mas a palavra gera uma fé em você além das circunstâncias. Mas hoje, escute, eu falei aqui no começo que Deus vinha desafiar. Hoje, querido, Deus veio desafiar a mais além, a exercer uma nova fé. E essa fé ao qual você foi chamado, essa fé ao qual, querido, determinou a vida de Eliseu no final, querido, do capítulo 19. Você sabe o que aconteceu? Terceiro ponto de fé, uma fé para largar tudo. Largar tudo e seguir Jesus. Como assim, pastor? Verdade. Falei a você que quando você começa a exercer uma fé espiritual, a primeira fé não faz mais sentido na sua história, na sua vida. Por quê? Porque uma fé natural, querido, não move mais as coisas, as circunstâncias. Você começa a viver uma vida com Jesus e escute, as coisas começam a acontecer ao seu redor, queridos, sem explicar, sem ter explicação. As coisas começam a dar certo e começam a mover. Algumas coisas que você era apaixonado, querido, você começa a perder o gosto e distanciar. Aí chega um ponto, querido, dessa noite, ao ponto que chegou na vida de Eliseu, que a fé que ele recebeu, a determinação, a tudo aquilo que ele recebeu dentro de si, querido, levou, querido, a ele ser desafiado para algo maior. Larga tudo que havia construído. E receber o ministério que Deus havia para a vida dele. Mas nós também, querido, fomos chamados para receber esse ministério. Pastor, como assim? Você está me convidando a largar tudo? Não. Estou apenas pregando a palavra do Senhor, querido. Eu não convenço ninguém. A palavra vai dizer que é o Espírito Santo que convence o homem ao ministério de Deus, tudo que Deus tem. E o Espírito Santo, querido, ele trata a nossa vida e nos chama. Deixa eu dizer algo para você. Deus vai começar, querido, a arder chamados na sua vida. Nesse lugar, nessa igreja, Deus vai começar a arder. Pastor, eu tenho chamados? Sim, todos nós temos. E pessoas que não conhecem a Jesus também têm. Chamados para quê? Para seguir o ministério do Senhor. Todos. Antes mesmo de nascer, nós fomos gerados chamados. Nós fomos gerados no coração de Deus, querido, para essa identidade. Você começou a sua vida, querido. Até então você conhecia a fé, você ouvia falar, você dizia que tinha fé. Mas até então, querido, você começou a conhecer Jesus. E essa fé começou a ser mais notória na sua vida para com Deus, querido. Você começou a escutar a palavra, entender a palavra do Senhor. Até aqui. Jesus tem um chamado. Sabe qual é o chamado de Jesus? Não é o venha. O venha é para conhecer Jesus. Venha até mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Depois dali, sabe o que Jesus fala? Ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Esse é o chamado. Esse, querido, é o chamado que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Pastor, o chamado para me pregar? Não sei. Deixa eu dizer algo para você que está aqui.
Aqui nós temos crianças, querido, temos pessoas adultas que já têm chamado o Senhor, que já têm relevância, querido, na fé com Deus. Todos vocês têm um chamado. Sabe o que Deus colocou no meu coração, querido? Quando eu estava orando ali com Deus, estava falando com Deus. Nós que estamos chamados, eu estou me incluindo. Já há um tempo, querido, nós conhecemos a Jesus. Escute, Deus está nos chamando, querido, para largar coisas das nossas vidas, querido, que tem nos cansado, e para nos exercer a um ponto mais relevante, querido, na vida com Deus, e caminhar mais profundo em Deus, querido, deixar Deus nos conduzir. É o mesmo, querido, da palavra de Ezequiel, onde Deus começa a falar: ei, caminha mais uma milha que você vai ver, até o ponto, querido, que você vai ver que a água mais não dá ao ponto. Então a palavra é: vai ao mais fundo, vai mais longe, ou seja, deixa o Espírito Santo agora conduzir a sua vida. Então entenda uma coisa, você, querido, que talvez estava cansado, você que já conhece Jesus, você que está sobrecarregado, escute, eu quero dizer para você, há um chamado do Senhor para a sua vida. Desperta, desperta, querido, deixa Deus conduzir a sua história, não paralise. Sabe por quê, querido, que Deus estava na porta da caverna? Deus passou a primeira vez com vento, segunda vez com vento, a terceira vez, querido, Deus passou com um terremoto. Sabe o que Deus falou no meu coração? Escute, eu quero dizer para você, você me conhece até um ponto, mas eu quero revelar a você o tamanho do poder que eu tenho, o tamanho das coisas que eu posso fazer. Escute, você talvez já viveu um ponto com Deus, querido. Cedo até aqui você já conhecia Deus, querido, mas Deus está convidando a você, querido, a deixar ser despertado, a deixar, querido, você ir mais além. Deus tem algo grande, querido, para a sua vida. Segundo ponto, querido, são as crianças, aqueles que ainda não, querido, até conheceram Jesus, mas não se deixam ir mais além, não se deixam ser mais relevante. Escute, Deus tem um chamado determinado. Pastor, como assim? Sabe o que Deus estava colocando no meu coração? Hoje à tarde estava revisando novamente a mensagem do Senhor. Deus falou, querido, para Elias: Elias, existe ainda 7.000 pessoas em Israel que não se dobraram. Sabe o que Deus estava colocando no meu coração? Olha, existem pessoas que necessitam da sua vida. Existem pessoas que necessitam do chamado que você carrega. Você precisa se despertar. Escute, eu quero dizer para você: não tema, querido, não tema o chamado do Senhor. Não tema aquilo que Deus tem para fazer. As pessoas necessitam do seu, aquilo que você carrega. As pessoas necessitam de você e Deus escolheu você para levar. Quando eu falo em chamado, escute, é um abraço, querido, uma palavra, não precisa ser, querido, uma pregação ao Senhor, não precisa ser nada, querido. É apenas, querido, o seu afeto, porque você carregará algo de Deus. Quando Eliseu foi chamado, escute, Eliseu, querido, não sabia exercer um chamado de um profeta, querido. Mas Eliseu entendeu uma coisa: eu carrego algo no meu coração, eu vou me dispor. Sabe o que Eliseu fazia? Elias lá, querido, se dobrava o seu joelho para orar com o Senhor. Eliseu se dobrava do lado. Estou aqui para receber, Senhor, estou aqui para te adorar que nem Elias. Quando Elias, querido, sim, querido, chegou ao seu final do seu profeta, Eliseu fez um chamado para Elias: Elias, eu quero só uma coisa de você. Toda a unção que você carrega, eu quero a sua capa, deixa eu carregar essa capa. Quero prosseguir com a unção que você tem, com aquilo que você carrega, aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, coloca na minha vida. Eu quero ir mais além. Eliseu foi um grande homem de Deus e prosseguiu. Sabe o que eu estou vendo, querido? Escute, isso eu tenho orado, querido, nesses dias, eu tenho falado com Deus. Deus colocou no meu coração. Escute, por mais natural que você está vendo, querido, há algo espiritual sobre essa igreja, sobre a sua vida. Deus, querido, está fazendo e Deus vai fazer através da sua vida. Eu vejo grandes chamados, querido. Grandes chamados, querido, ser despertado. Grandes chamados. Aquele dia nós estávamos orando aqui. Você se lembra, irmãos?
E Deus, querido, me mostrou aquela menina que está lá. Deus começou a falar no meu coração, eu tenho um chamado sobre a vida dela. Escute, eu quero dizer para você, ela vai começar a exercer o que eu tenho. E não é pequeno o chamado, querido, são grandes chamados. Querido, você não sabe o quanto isso, querido, me alegrou no meu coração. Eu comecei a chorar. Mas além disso, escute, vocês que estão aqui, querido, vamos se levantar, querido, para que nós exercemos ao Senhor, para que a gente possa adorar o Senhor. Todos vocês têm um chamado. Sabe qual é a palavra do Senhor? Tenha fé para não desistir, tenha fé para prosseguir, querido. Tenha fé porque você recebeu algo do Senhor no seu coração. Pastor, e as coisas, querido, Deus talvez vai te desafiar a largar algumas coisas, querido. Deus desafiou a Eliseu. Sabe o que foi mais duro, querido, para Eliseu? Não foi abandonar as suas carroças, os seus bois, querido, não, foi algo sentimental. Eliseu foi até os seus pais, sabe para quê? Para despedir aquilo que era porto seguro, aquilo, querido, que era o seu patamar. Ele teve que abrir mão. Eliseu, que ele chegou até Elias, só vou despedir, me espera um pouquinho que eu vou despedir dos meus pais. Elias olhou para Eliseu, o chamado, querido, não é eu que coloquei em você, é Deus. Então escute, tenha uma certeza de uma coisa, Deus está com você, Deus que está chamando, não sou eu. Entenda uma coisa, querido, talvez você não vai entender nesses dias, querido, talvez vai passar uma semana, vai passar 2 e Deus vai despertar essa palavra que eu estou falando no seu coração. Vai acontecer coisas, talvez, querido, que você vai cansar, ou talvez, querido, vai se sentir sobrecarregado, mas guarde essa palavra no seu coração. Não desista, querido, não pare. Volte a fazer as primeiras obras, volte a primeiro amor, comece a gritar, comece a exercer. Eu vejo uma igreja, querido, que está prendendo fogo nesses dias. Escute e mantenha esse fogo, não se apague, não se apague. Mantenha, querido, porque Deus vai fazer não apenas na sua vida, mas tem pessoas, querido, que vão chegar na sua vida, querido, e vão precisar de você. Vamos se colocar de pé.